devemos nos apresentar ao paciente e explicar o procedimento que irá ser realizado. O paciente precisa estar com a região que irá ser examinada despida, deve estar bem posicionado, com tronco e cabeça eretos. Deve respirar pausado e profundamente. Ao iniciar o exame, iremos usar o diafragma do estetoscópio e avaliamos as regiões anterior, posterior e laterais do tórax. Os sons normais, eles podem ser classificados pelo som traqueal, brônquico, murmúrio vesicular e broncovesicular. Iniciando pelos sons normais, o som traqueal é auscultado nas áreas de projeção da traqueia e no pescoço e fúcula external. Eles são intensos e agudos e têm pouca qualidade sonora. O som brônquico é identificado nas regiões de projeção dos brônquios, próximo ao externo. Ele é semelhante ao som traqueal, porém a expiração é menos intensa. O som murmúrio vesicular é provocado pela turbulência do ar quando choca nas bifurcações brônquias. Ele tem um timbre mais grave e suave, sendo mais fortes nas regiões anterior, superior e infraescapular e axilar. O som broncovesicular, ele é intermediário entre o som brônquico e murmúrio vesicular. Ele é audível no primeiro e segundo espaço intercostais e na região interescapular. Quando o som é auscultado em regiões distantes dessas que foram citadas, podem indicar condensação pulmonar, atelectasia por compressão e presença de caverna. Agora irei falar sobre os ruídos adventícios, que são sons anormais e podem ser classificados em sons contínuos, que são os roncos, sibilos e estridores, e os descontínuos, que são os estetores finos e grossos e o de origem preural. O som estridor acontece na via aérea superior, quando há alguma obstrução por corpo estranho ou laringite ou edema de glote. Ele é um som intenso e agudo e pode aparecer em qualquer fase da expiração. Os roncos e sibilos, eles ocorrem nas vias aéreas inferiores. Os roncos têm sons mais graves e os sibilos têm um som mais agudo e podem aparecer na inspiração e expiração. Os estetores finos são sons agudos de curta duração e mais audível na inspiração. Ele se assemelha ao friccionar fio de cabelo próximo ao ouvido. Ele é melhor escutado nas regiões periféricas dos pulmões. Os estetores grossos são sons mais graves, de maior duração. Ele é semelhante ao som de líquido borbulhando e pode ocorrer na inspiração e expiração. O próximo som é o som de atrito pleural. Ele acontece quando há uma inflamação pleural. Seu som lembra um rangido ou barulho de friccionar corpo. Agora irei finalizar falando sobre os sons vocais. Os sons vocais, eles são auscultados na transmissão na voz do tórax. Pedimos para o paciente pronunciar a palavra 33 de forma normal ou cochichando. Isso é o que chamamos de ressonância vocal, o som produzido e transmitido no tórax.
Histórico de enfermagem para avaliação pulmonar. Deve-se avaliar o histórico de uso de tabaco ou maconha, incluindo o tipo de tabaco, a duração e a quantidade, e a idade de início e os esforços para parar ou período de tempo desde que parou de fumar. Deve-se perguntar ao paciente se ele apresenta tosse persistente, escarro com estrias de sangue, alteração da voz, dor no peito, falta de ar, ortopneia, dispneia durante esforço ou em repouso, baixa tolerância ao exercício ou ataques recorrentes de pneumonia ou bronquite. Deve-se determinar também se o paciente trabalha em ambientes que contêm poluentes ou requer exposição à radiação. O paciente ele é um fumante passivo? Deve rever o histórico de HIV, uso abusivo de substâncias, baixa renda ou ser residente ou empregado de casa de repouso ou abrigo, sem teto, presidiário, membro de família com pacientes com tuberculose ou imigrante vindo de um país onde a tuberculose é prevalente. Avaliar o histórico de alergia ao pólen, poeira ou outras substâncias irritantes do ar e alimentos, medicamentos ou substâncias químicas. Rever o histórico familiar para câncer, tuberculose, alergias ou doença pulmonar obstrutiva crônica. Perguntar se o paciente recebeu vacina de pneumonia ou influenza e se realizou o teste de tuberculose. Se não, instrua o paciente a realizá-los. Bom, a avaliação para saber se o paciente ele faz uso, ou fez uso de maconha ou tabaco, justamente porque o fumo, o hábito de fumar justamente é um fator de risco para doenças cardíacas, doenças pulmonares, doenças vasculares cerebrais. Então, por isso que tem essa avaliação para saber o histórico do paciente. E em relação às perguntas, se o paciente ele recebeu a vacina de pneumonia ou influenza, justamente porque os muito jovens, os muitos idosos ou aqueles com problemas respiratórios crônicos ou doenças imunossupressoras estão sob o alto risco de doenças respiratórias. Então, é importante que essas pessoas eles se vacinem, tanto contra a pneumonia como contra a influenza. Rever o histórico familiar, se tem familiares com câncer, tuberculose, alergia, doenças pulmonares, essas condições colocam o paciente sob risco de doença pulmonar, justamente pela predisposição genética. Avaliação do paciente, se ele tem o diagnóstico de HIV, ou se ele é um residente de baixa renda, se ele é sem teto, ou ele dorme em abrigos, Esses fatores, eles são riscos para a tuberculose. Avaliar também se esse paciente ele trabalha em ambientes poluentes, justamente porque esses fatores de poluição, ou se é um paciente que ele é um fumante passivo, e todos esses fatores aumentam a chance de várias doenças pulmonares. Avaliar também o histórico do paciente, se ele tem alergia a pólen ou a qualquer outro tipo de substância, porque sintomas como sensação de sufocamento, broncoespasmo com estridor respiratório, sibilos na ausculta e dispneia são normalmente causados por reações alérgicas. E a avaliação do paciente, se ele tem tosse persistente, é justamente porque os sintomas de alterações cardiopulmonares auxiliam a localizar os achados físicos objetivos. Bom dia, eu me chamo Débora Maria e eu sou acadêmica do curso de enfermagem do Centro Universitário INTA, Sobral. E hoje eu vou estar conversando com vocês a respeito da ausculta no tórax, seja o tórax posterior, o tórax anterior ou o tórax lateral. Vou estar mostrando para vocês direitinho como que se realiza essa ausculta. Mas antes de eu trazer esse procedimento para vocês, eu também me preocupei em trazer o instrumento que é realizado a ausculta, É um instrumento bem conhecido por todos, que se chama estetoscópio. Temos aqui as olivas,
acho que vocês já devem saber. Temos aqui também as hastes do estetoscópio. Temos essa pequena barra reguladora de tensão, essa barrinha aqui de baixo, né? Temos também o tubo plástico ou de borracha, né? Vai depender do estetoscópio que você usa para fazer esse tipo de procedimento. Temos o corpo chamado e temos o diafragma nessa parte mais interior do estetoscópio. Este é o meu paciente. Temos aqui o tórax anterior. Temos aqui o tórax lateral. E temos aqui o tórax posterior. Agora eu vou mostrar para vocês as linhas. Temos aqui a linha média external, a linha média clavicular direita e a linha axilar anterior direita. Agora, no tórax lateral, temos aqui a linha axilar posterior, temos aqui a linha média axilar e temos a linha axilar anterior. E por fim, no tórax posterior, temos a linha vertebral e a linha escapular. Agora, eu vou mostrar para vocês, né, os pontos que devem ser realizados a ausculta. Devemos encontrar a clavícula e 2 centímetros abaixo, né, realizar a ausculta, tanto do lado direito como do lado esquerdo, na mesma linha. Agora, o segundo ponto é próximo da linha do mamilo. Faremos isso do lado direito e do lado esquerdo, na mesma linha. Agora, realizaremos a ausculta 2 centímetros abaixo da linha do mamilo. Agora, indo para o tórax lateral, procuramos o processo tifoide, traçamos uma linha de acordo com a linha axilar e realizaremos a ausculta neste local. Agora, indo para o tórax posterior, procuraremos agora a linha da espinha da escápula, que se localiza bem mais em cima. Fazemos a ausculta tanto do lado direito como do lado esquerdo na mesma linha. Agora, pedi a ajuda do paciente para que ele flexionasse um pouco o braço, para que a escápula fosse melhor observada. E realizaremos a ausculta nesse local, onde fecha o ângulo aqui da escápula, mais precisamente do lado da escápula, sempre realizando dos 2 lados. E por fim, realizaremos a ausculta 2 centímetros abaixo da escápula, na mesma linha, sempre dos 2 lados, lado direito e lado esquerdo. Nunca se esqueça de, no momento da realização da ausculta, sempre pedir para o paciente inspirar e expirar. Meu nome é Alessandro e sou acadêmico de enfermagem. Vou realizar neste paciente o exame do aparelho respiratório. Bom dia, começando. Bom dia, doutor. Posso realizar o exame? Vou começando pela inspeção, que pode ser tanto dinâmica quanto estática. E só em observar a gente já consegue avaliar o formato do tórax, a presença de abaulamento, o uso de musculatura acessória ou também a tiragem intercostal. Tudo isso só em observar a gente já consegue avaliar, porque já explica a inspeção. Agora eu vou realizar a palpação, que é a expansão do tórax. Vou me agachar devido a visualizar melhor o procedimento. Vou pegar aqui na sua subclave, fazer uma prega com espaço aqui, não colocar muita força. Agora respire. Inspire. Respire. Inspire. Vamos prestar atenção que os 2 dedos se afastam.
Isso dá para você saber se só um lado está inflando ou os dois. Agora eu vou verificar a expansibilidade da parte inferior do tórax. E você faz do mesmo jeito, colocar as pregas aqui, faz uma preguinha e pede para o paciente respirar. De novo. Agora eu vou realizar a percussão. E lembrando que todo esse exame tem que ser feito na parte anterior e posterior. Só estou demonstrando na parte posterior para não ficar tão longo o vídeo. Começando aqui. Lembrando que você tem que fazer tanto do lado esquerdo quanto do lado direito.